Então, pessoal, hoje a gente vai começar falando de patologias que estão muito presentes no dia a dia de todos nós. E quando a gente não tem, alguém da família tem. E essas patologias, elas trazem um transtorno muito grande para a sociedade. Porque muitas pessoas sofrem complicações devido a essas patologias. Muitas vêm a óbito por causa dessas patologias. E são patologias que, de certa maneira, são fáceis de ser controladas. Precisam de mudança de estilo de vida, precisam de alguns cuidados específicos, mas se a pessoa se dedicar, ela consegue controlar. Mas nós também temos estudos que falam que são patologias, por exemplo, diabetes e hipertensão, onde as características do indivíduo muitas das vezes dificultam. Geralmente os pacientes de diabetes, hipertensão costumam ser teimosos, ou seja, eles geralmente não costumam ver aquilo ali como necessário, aquelas mudanças que a gente tanto coloca que são necessárias, eles acham que não é bem assim, que dá para sobreviver sem aquilo dali. E aí, o que acaba acontecendo? Muitos desses pacientes acabam tendo as complicações e alguns vêm até a óbito por causa disso. Então, a gente precisa começar a nos conscientizar da gravidade dessas patologias e que a gente precisa trabalhar com essa população que sofre dessas patologias para que elas também se conscientizem que elas podem melhorar sua qualidade de vida, que elas podem ter mais tempo de vida se elas fizerem um bom tratamento, se elas fizerem mudanças de estilo de vida. Mas nem sempre é fácil. Então, é um grande desafio quando a gente fala dessas patologias, principalmente a hipertensão e diabetes, que a gente vai abordar agora no início. Tá? Então, vamos falar de hipertensão arterial. Vamos lá. Hipertensão arterial ou pressão alta é quando a pressão que o sangue faz nas paredes das artérias para se movimentar é muito forte, ficando acima dos limites normais. Então, vamos imaginar que nós somos como se fosse uma casa. Imagina uma casa. E quando a gente tem uma casa, a gente tem uma estrutura de água, né? Então, os canos de água. Quando tem os canos de água, o que acontece? A água passa, ela tem uma pressão determinada. Por exemplo, assim, eu morei em São Paulo, numa região que a pressão da água era muito forte. E aí, o que acontecia? Toda vez que a gente viajava, a gente chegava em casa, a gente já sabia que ia ter algum cano estourado. Já era certo. Quando a gente viajava, ficava mais de 5, 6 dias fora de casa. Quando a gente voltava, tinha um cano estourado. Em algum lugar, a boia estourava, alguma coisa estourava, porque era muito forte a pressão. E quando a gente está falando agora de sangue, a gente está falando também dessa pressão que corre nos vasos sanguíneos. Essa pressão que passa ali, quando é muito forte, quando a pressão aumenta muito, quando os vasos se contraem, elas fazem o quê? Com que o coração tenha que trabalhar mais, ou seja, sobrecarrega o coração, que é a bomba que faz o sangue circular. E aí a gente começa a ter problemas cardíacos associados, a gente começa a ter riscos de algum vaso desse romper, porque a pressão tem que ser maior, ou seja, o coração tem que bombear com mais força para o sangue conseguir passar, porque os vasos estão, às vezes, contraídos. Então, esse processo nem sempre é simples, mas a gente precisa entender para a gente conseguir compreender o que eu posso fazer para ajudar esse meu paciente, tá bom? Então, vamos lá. O sangue circula pelo corpo humano graças ao efeito impulsor do coração, ou seja, o seu coração, ele bombeia o sangue, tá? Então, o sangue vai circular baseado na força que o seu coração faz. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema cardíaco, que está fazendo uma bradicardia, o coração está batendo lentamente, a tendência dessa pressão do indivíduo é ser menor, porque ele está com bradicardia. Agora, quando o paciente está com taquicardia, quer ver, quando a gente pratica uma atividade física muito intensa, que você bota a mão no seu coração, como é que está seu coração? Batendo com uma intensidade muito rápida. Se você for verificar sua pressão naquele momento, você vai ver que ela geralmente vai estar um pouco elevada do que acima do seu normal. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Então, esse processo de como o coração bombeia o sangue, que você vê lá em anatomia, a gente vai usar diretamente aqui para entender a hipertensão, para a gente conseguir compreender como que se dá esse processo da hipertensão arterial. Então, o coração trabalha em 2 tempos. A gente tem a diástole, que é quando o coração dilata, tá?
ou seja, quando ele enche de sangue, e a sístole, que é quando o coração contrai. Na hora que ele contrai, ele impulsiona o sangue vai em direção aos vasos sanguíneos. Na hora que ele dilata, ele recebe o sangue que está vindo lá do seu pulmão, o sangue oxigenado. Esse sangue vem do seu pulmão, entra no coração, isso acontece na diástole, e logo depois vem a sístole, quando o coração contrai, bombeando sangue para o seu corpo, de um modo geral, tá? Então, a gente precisa entender esse processo. Vocês viram lá em anatomia, ou estão vendo ainda, não sei se vocês já viram. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias e é medida em milímetros de mercúrio. Então, a pressão que o sangue passa nas artérias é o que a gente chama de pressão arterial. Então, é a força que o coração impulsiona vezes a resistência das artérias. Então, quando eu tenho a força do coração e a resistência das artérias, o resultado disso a gente chama de pressão arterial, tá? Ao se medir a pressão arterial, se determina duas pressões, a máxima e a mínima. A máxima é quando o coração contrai. Então, quando a gente fala lá, por exemplo, 12/8, a gente sabe que a pressão 12/8 ela é 120/80, tá? A gente tem que ter isso em mente. Para o leigo, a gente fala 12/8, mas a gente tem que ter consciência que, como é medido em milímetros de mercúrio, não é 12, é 120. É 120 milímetros de mercúrio por 80. Então, a pressão sistólica, que é a máxima, que seria, por exemplo, nesse exemplo, seria o 120, é quando o coração contraiu, ou seja, quando tem maior força, é a maior pressão que tem ali dentro do seu corpo, naquele momento. E a mínima é quando o seu coração relaxa. Na hora que ele relaxa, na diástole, a gente tem a pressão mínima, certo? Então, vamos lá, continuando. Quais são os fatores de riscos que a gente tem para a hipertensão arterial? Existem alguns fatores que nós não temos como mudar. E existem fatores que a gente tem como mudar e intervir. Então, a gente precisa ter isso em mente. Por exemplo, assim, o consumo elevado de sal, a gente sabe que é um dos principais fatores causadores da hipertensão arterial. E aí a gente fala, mas sal é tão gostoso, né? Dá sabor à comida? Sim, o sal é gostoso, dá sabor. Comida sem sal é sem graça. Mas o sal em excesso, ele vai trazer prejuízo para o nosso corpo. E aí a gente pensa assim, o que é sal em excesso? A gente sabe que o ideal de consumo de sal diário é 5 gramas, ou seja, é o que vale uma colherzinha de chá. Então, esse é o máximo de sal que a gente deveria comer por dia, para reduzir risco de hipertensão. Só que quando a gente para e pensa, a gente pensa assim, então eu posso pegar uma colherzinha de chá e comer durante o dia. Só que a gente come alimentos que têm sal, muitas das vezes a gente não percebe isso. Então, por exemplo, assim, quando você come um biscoito, pode ser um biscoito doce, lá tem sal, tem sódio. Se você pegar lá na composição do alimento, vai ter sódio. Então, quando você consome, por exemplo, alimentos, temperos industrializados, tipo quinoa, essas coisas da vida, a gente sabe que ali tem muito sal. E às vezes a gente consome o sal sem perceber. Então, a gente tem que estar atento a isso. O consumo de sal não é só o sal que eu ponho na minha comida, é todo um processo. E aí a gente tem estratégias também que a gente vai abordar para a gente poder tentar reduzir esse consumo de sal, tá bom? Alimento gorduroso. A gente sabe que os alimentos fritos são uma delícia. Quem não gosta de um pastel, quem não gosta de um salgadinho, só que esses alimentos, eles são prejudiciais, eles elevam a questão do colesterol e também vão interferir na questão da hipertensão arterial. Então, a gente vai tentar reduzir esse alimento, esses são fatores de risco. O álcool também vai ajudar a elevar a pressão arterial, então a gente sempre orienta que a gente evite o uso de álcool. Use o álcool com moderação, quem utiliza. E no caso do paciente hipertenso, geralmente a gente recomenda que deixe o uso de álcool, deixe o uso do cigarro, porque são fatores que vão predispor ao paciente que já tem hipertensão até complicações da hipertensão. Tá? Então, a gente vai sempre estar orientando que esses fatores de risco não é só para quem não tem hipertensão, é para quem já tem também. Quem tem também precisa cuidar desses fatores de risco, porque eles podem agravar os problemas causados pela hipertensão.
Falta de exercício, ou seja, o sedentarismo. A gente sabe que quando a gente faz atividade física, a gente fortalece o nosso coração, que é a bomba cardíaca. Então, automaticamente, a gente vai fortalecendo também os vasos sanguíneos, que também vão tendo maior capacidade de dilatação. Isso vai facilitar a circulação sanguínea, diminuindo a pressão arterial. O nível de estresse, quando a gente tem um nível de estresse muito elevado, a gente tem tendência a fazer vasoconstricção, o que faz com que eleva a pressão sanguínea. Sedentarismo, que é o mesmo que a falta de exercício, o sexo masculino, a gente sabe que nesse caso aí a gente não tem como alterar, que são as pessoas mais propensas a ter hipertensão arterial, ou seja, entre mulheres e homens, o maior número de casos será homens. A história familiar, no caso a genética, que a gente também não consegue intervir, tá? A gente sabe que o fator genético está incluso na nossa genética, a gente já trouxe esse fator, tá? Agora a gente sabe que ele não é o mais importante, não é o maior determinante. Eu posso ter um pai e uma mãe hipertenso e não ser hipertenso, tá? Mas a gente sabe que eu tenho mais chance de desenvolver hipertensão, então preciso me cuidar mais. O alto nível de colesterol. Quando a gente também tem um alto nível de colesterol, a gente favorece o aparecimento da hipertensão arterial. A gente favorece o aparecimento, por exemplo, da arteriosclerose, que vai fazer com que os vasos sanguíneos criem aquela camada de gordura, reduzindo a luz do vaso sanguíneo. Quando eu reduzo a luz do vaso sanguíneo, automaticamente eu acabo tendo mais chances de ter a hipertensão arterial, tá bom? Sinais e sintomas comuns da hipertensão arterial, quais são? Geralmente eu vou ter dores de cabeça, dores no peito. Veja bem, lembrando que esses sinais nem sempre estão presentes. Tem muitas pessoas que têm hipertensão arterial que são assintomáticos, tá? Só descobre que é hipertenso depois que a gente faz os exames de acompanhamento para ter certeza que esse indivíduo é hipertenso, tá? Mas quando surgem os sintomas, geralmente são esses. Dores de cabeça, geralmente mais na nuca, tá? Mais na região da nuca. Dores no peito, até porque o coração está trabalhando com mais, tendo que exercer mais força, então geralmente a pessoa começa a desenvolver dores no peito. Se não cuidar e não tratar, pode virar, por exemplo, mais na frente uma angina, tá? Ou até um infarto. Zumbido no ouvido, algumas pessoas têm esses zumbidos, que tipo como se tivesse uma abelha zunindo no seu ouvido. Tonturas, fraqueza, cansaço excessivo, visão embaçada e sangramento nasal. Esses sintomas aqui são menos frequentes, tá? Mas podem acontecer. Isso principalmente no início. A visão embaçada geralmente surge mais para o final. Classificação da pressão arterial. Então, quando a gente vai classificar a pressão arterial, a gente segue esse padrão aqui. Esse padrão é o mais recente, só que de vez em quando muda. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, vamos lá, ver aqui qual o padrão. Para ótima, pressão arterial ótima é 120 por 80. A pressão normal, 130 por 85. A pressão limítrofe, 130 a 139, e de 85 a 89, tá? É limítrofe, ainda não é considerado hipertensão. A hipertensão do tipo 1, a pressão tem que ser de 140 a 159, e a mínima de 90 a 99. A hipertensão do tipo 2, de 160 a 179, a máxima, e a mínima de 100 a 109. E a partir de 180 na sístole e 110 na máxima, a gente classifica esse indivíduo como hipertensão do tipo 3. Tá, para que a gente precisa ter essa classificação? Na verdade, quando vocês pegam o manual lá de hipertensão do Ministério da Saúde, você vai ver que, baseado nessas classificações, a gente classifica o risco desse paciente, a gente consegue acompanhar e ter ações específicas para cada grupo, tá? Então, por isso a gente precisa ter essa classificação. O ideal, então, da pressão é 120 por 80, ou abaixo disso, tá?
Se tiver abaixo disso, aí a pessoa, é pressão baixa. Não existe pressão baixa, a gente não considera a questão da pressão baixa. Na verdade, a pressão, se você está com se a sua pressão, por exemplo, é 10/6 e você está se sentindo bem, você não tem sono, você não fica meio lentificado, você não tem esse retardo de ficar mais lento, você não tem pressão baixa, você tem a pressão normal. Essa é a sua pressão normal. Então, a gente precisa classificar a pressão de acordo com cada indivíduo. Cada indivíduo vai ter sua pressão arterial normal. Então, a gente precisa acompanhar para saber, tá bom? Vamos lá. Quais são as complicações que eu tenho da hipertensão? Eu posso ter AVC, tá? Problemas, AVC, que é o acidente vascular cerebral, tá? Por exemplo, eu posso ter um derrame, por exemplo, que a gente trazendo para a linguagem mais popular. Um indivíduo que teve um derrame, ele teve um AVC, um acidente vascular hemorrágico. Nesse caso, esse indivíduo provavelmente, ele tinha uma hipertensão. É muito comum a gente ver quadros, por exemplo, agora não tanto, mas no passado, a gente via muitos pacientes ter AVC, quando entrava, ele tinha um pico hipertensivo e chegava no hospital, e às vezes o médico, um residente, sem muita experiência, fazia uma queda muito brusca de pressão. Aí levava o paciente a um AVC isquêmico, porque quando a gente baixava muito rápido a pressão do indivíduo, o que acontecia? Faltava sangue na região cerebral, e o paciente tinha um AVC isquêmico. Mas hoje em dia, dificilmente a gente vê isso, mas no passado era muito frequente. Quando eu comecei na minha graduação, eu cheguei a ver alguns casos na emergência, e disso acontecer. Então, a gente tem que estar atento. Problemas renais, tá? Pode acontecer, ou seja, tudo que vai mexer com a circulação vai mexer com o rim. O rim filtra o sangue, então automaticamente vai sofrer mais sobrecarga ou menos sobrecarga, de acordo com a pressão arterial, tá bom? Perda da visão, infarto do coração, insuficiência renal crônica, demência, impotência sexual. Lembra lá, por exemplo, todas essas questões aqui estão ligadas à questão circulatória. Quando eu tenho uma alteração de circulação, quando os vasos sanguíneos estão contraídos e o coração tem que trabalhar mais, automaticamente os órgãos recebem menos sangue ou recebem um fluxo maior. Então, por exemplo, assim, a gente sabe que a capacidade sexual do indivíduo está ligada à questão circulatória. Quando o indivíduo tem uma ereção, é porque o fluxo sanguíneo na região, na genitália, aumenta. Então, se eu tenho uma alteração circulatória, automaticamente eu vou ter também uma alteração sexual, podendo esse indivíduo desenvolver uma impotência nesse caso, tá bom? Tratamento e prevenção, vamos lá. Além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável, manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares. Não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltem o sabor dos alimentos. Então, por exemplo, assim, é um costume nosso muito usar, por exemplo, a gente orienta o paciente, em vez de usar sal, que ele use outros alimentos para dar sabor. Então, por exemplo, assim, na hora de temperar uma salada, em vez de botar sal na salada, ele bota limão. Ele bota um vinagre, que vai ajudar a dar sabor. Outra coisa que a gente orienta, tem um sal, depois quem tiver curiosidade, procure na internet, você vai achar. Sal de ervas, onde a gente pega e prepara uma mistura de ervas com uma pequena quantidade de sal. E a gente orienta que a pessoa deixe de usar o sal e passe a usar esse sal de ervas, porque vai dar sabor à comida. Então, por exemplo, assim, eu boto lá 3 colheres de salsa seca, 3 colheres de cebolinha seca, 3 colheres de coentro, o tempero que a pessoa tiver vontade de colocar. E bate com uma colher de sal. Então, na hora de ela temperar, quando ela for colocar uma colher de sal na comida, na verdade, ali vai ter 1/4 da colher, digamos assim, porque o resto vai ser erva. Então, ela reduz a quantidade de sal. E a comida passa a ter sabor, porque as ervas vão dar sabor à comida, tá?
E é claro, a questão do sal é uma questão de hábito, a gente precisa ir mudando. Se você está acostumado a comer muito sal, você precisa ir reduzindo aos poucos. E é uma coisa que aos poucos a gente não percebe. Por exemplo, assim, quando você pega hoje, a gente tem, hoje em dia, o Ministério da Saúde, já junto com a Anvisa e essa vigilância de saúde, a gente já conseguiu algumas mudanças na questão alimentar dos produtos industrializados. Não sei se vocês já perceberam. Por exemplo, assim, essas sopas prontas, miojo, todos esses produtos hoje em dia têm uma menor quantidade de sal do que já teve no passado. Ainda tem muito, mas no passado eles tinham mais quantidade de sal. E aí a gente vai reduzindo e a gente percebe. Eu lembro quando essas sopas prontas, minha filha gosta muito delas. Eu procuro evitar, mas ela gosta. E aí, depois que houve essa mudança, eu percebi, para mim, a sopa perdeu o sabor. Eu gosto muito de sal. Sei que preciso me controlar. Mas eu percebi nitidamente isso. Então, a gente precisa se acostumando. Só que as pessoas, conforme foi se retirando aos poucos, hoje em dia as pessoas já não sentem mais tanta falta. Vai acabando se adaptando, nosso paladar ele vai mudando, e a gente começa a se adaptar, tá? Então, outra coisa que a gente vai trabalhar é a questão da atividade física. Esse paciente que tem hipertensão precisa fazer atividade física. É claro que eu não vou botar ele para fazer uma corrida de uma maratona, tá? Mas eu preciso orientar esse indivíduo, que ele precisa buscar uma atividade física. Geralmente a gente orienta no início uma caminhada leve, e aí ele vai, conforme ele vai ganhando resistência, ele vai aumentando essa capacidade física dele, tá? Isso sempre com controle da questão cardíaca e tudo, e a gente tem que estar controlando com o médico, então sempre a gente vai ter essa orientação, tá? Abandonar o fumo, aproveitar momentos de lazer, ou seja, pessoas que trabalham em excesso têm tendência à hipertensão. Então, a gente diz que a pessoa precisa ter um momento de lazer, um momento que você tire para você mesmo, nem que seja para ficar sentado não fazendo nada, meditando, coisa desse tipo. Tem que ter alguma coisa que traga prazer, tem que desligar em alguns momentos da vida corrida do dia a dia, para que o corpo tenha um tempo de se recuperar, tá? Moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos, controlar o diabetes, caso a pessoa tenha diabetes, tá? O diabetes e a hipertensão são patologias que geralmente andam juntas. Um bom número dos pacientes que têm hipertensão acabam tendo diabetes, ou vice-versa, tá? Então, a gente procura sempre estar orientando o controle desse diabetes, caso o paciente tenha esse diabetes. Condições padronizadas para a medida de pressão arterial. Então, vamos lá. Vocês vão aprender lá em fundamentos, eu só citei algumas coisas aqui, mas vocês vão aprender a técnica direitinho com a professora de fundamentos, como fazer uma verificação de pressão, tá bom? O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio, ou seja, na altura mais ou menos do coração, tá? Medir após 5 minutos de repouso, ou seja, eu não posso... O paciente acabou de chegar na unidade, veio agitado, caminhando, pegou ônibus, veio de bicicleta, sei lá, eu vou verificar a pressão, vai estar alterado. Então, geralmente, a gente recomenda 5 minutos, pelo menos, de repouso. Evitar o uso de cigarros e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes. Então, eu vou verificar minha pressão, não bebo bebida cafeinada, tá? Tipo Coca-Cola, Pepsi-Cola, que tudo tem cafeína, tá? Não vou beber café. Para quê? Porque a gente sabe que essas bebidas, elas elevam a pressão arterial, tá? Tudo que tem cafeína vai elevar a pressão arterial. Por isso, a gente recomenda o controle do paciente que é hipertenso, redução desse tipo de bebidas, tá? A câmara inflável deve cobrir pelo menos 2/3 da circunferência do braço. A gente sabe que a gente tem vários tamanhos de câmara inflável para fazer verificação de pressão arterial. Então, por exemplo, eu não posso pegar um aparelho de pressão arterial que seja para uma criança e colocar no adulto, porque não vai me dar precisão na verificação dessa pressão arterial, tá? Então, geralmente, ela tem que cobrir 2/3 do braço. Aquela parte, quem tem ou já viu, conseguiu pegar na mão, quando a gente pega aquele aparelho tradicional, ou mesmo o eletrônico, dentro dele tem tipo uma borracha, não sei se vocês conseguiram perceber. Quem não percebeu, depois peguem e olhem. E lá dentro, você tem essa borracha que está ali dentro daquele material de tecido, geralmente, ele precisa cobrir 2/3 do braço do indivíduo, tá?
palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 milímetros, acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido. Eu sei que na prática vocês vão perceber que a grande maioria das pessoas não costumam fazer isso, tá? Dos profissionais. Mas essa é a nova... quando eu aprendi, era um pouco diferente. Hoje em dia é assim que o Ministério da Saúde recomenda a verificação da pressão arterial, tá bom? Desinflar o manguito lentamente, de 2 a 4 milímetros por segundo. Tá? Então, não posso abrir de uma vez a válvula para deixar desinflar. Eu tenho que ir desinflando aos pouquinhos, tá bom? Funções padronizadas ainda. A pressão sistólica corresponde ao valor que começa a ser ouvido, os ruídos de Korsakoff, tá? Ou seja, a fase 1. Esses ruídos, que a gente chama ruídos de Korsakoff, eles são aqueles... Na verdade, quando você vai parece assim, ó, tum, 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 é mais ou menos um tum, é como se tivesse um batimento cardíaco, tá? Que você ausculta com esfigmomanômetro, tá bom? A pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos, tá? Que é a fase 5. Então, a gente tem a fase 1, que é quando a gente escuta a primeira batida, e a fase 5, que é quando a pressão é a mínima que a gente vê, que é quando some a última batida. Registrar valores com intervalos de 2 milímetros de Hg, evitando-se arredondamento. Então, por exemplo, assim, eu vou botar, se é 135, é 135, e não 140, por exemplo, ou 130, porque eu não vou dar precisão, tá? Então, geralmente, o máximo que a gente vai arredondar é 2 milímetros. Então, por exemplo, se deu 133, eu boto 135, tá bom? A média de funções e aferições deve ser considerada com uma pressão arterial do dia. Se os valores observados diferirem em 5 milímetros, deve medir novamente. Então, a gente vai fazer, geralmente, a média de 2 aferições, pelo menos, tá bom? Na primeira vez, medir a pressão nos 2 braços, se discrepante, considerar o valor mais alto. Nas vezes subsequentes, medir no mesmo braço, o direito de preferencialmente. É claro que em algumas situações a gente não vai usar o braço direito. Digamos que o paciente fez uma mastectomia. O paciente que faz mastectomia, a gente não usa aquele braço que foi feita a mastectomia para fazer verificação de pressão. Então, digamos que o paciente tem uma fístula arterial porque ele faz hemodiálise. Então, eu não vou usar aquele braço para fazer verificação da pressão arterial, tá bom? São alguns cuidados. Muito bem, terminamos a hipertensão. Eu vou abrir para a gente poder